Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês a respeito de onde obter informações sobre áreas que potencialmente são do seu interesse, em termos de material, em termos de eventos para frequentar, em termos de confiar ou não confiar naquilo que você vai ter acesso. Quando você trabalha com avaliação psicológica, quando você trabalha com TCC, quando você trabalha com neuropsicologia ou com qualquer outra das áreas científicas dentro da psicologia, é muito importante que você aprenda que fonte de confiável de informação são os artigos publicados em revistas revisadas por pares e os livros editados por editoras comerciais, não aqueles que eu paguei para eu mesma publicar. Por que isso acontece? Porque qualquer um pode escrever qualquer coisa. E a gente está num momento em que isso tem acontecido com mais frequência do que em momentos anteriores. Só que quando eu submeto um artigo para uma revista que ela é revisada por pares, o que eu escrevi é passado às cegas para um outro profissional da minha mesma área, para ele ver se faz sentido aquilo que eu estou falando. O que significa que é passado às cegas? Significa que ele não sabe que a autora do texto sou eu. E eu não sei quem deu o parecer do meu trabalho. Então, se nós formos amigos ou inimigos, esse não vai ser o ponto que vai ser considerado para ele dizer que o meu trabalho tem qualidade técnico-científica ou não. Se ele achar que não tem, ele pode ser meu melhor amigo e ele vai dizer que não tem, e quando eu receber o trabalho, eu vou ter o retorno de que o trabalho não deveria ser publicado e pedidos que ele seja reescrito ou feitas alterações, mas eu não vou saber quem fez aqueles pedidos. Eu tenho que acatar se eu quiser que seja publicado. E ele vai ter que ler o trabalho sem saber de quem que ele está lendo. Isso é um ponto importante na ciência, porque diminui exatamente a chance de que essas amizades ou inimizades, esses egos que todo mundo tem, se eu disser que ninguém tem é mentira, eles interfiram na qualidade do material que vai ser disponibilizado. Nesse sentido, busquem informações e artigos disponibilizados em periódicos de divulgação científica. Aqui no Brasil, os principais são a Cielo e o portal de periódicos da CAPES, mas vocês encontram outros portais confiáveis, como o Lilacs, Medline, PubMed, PsycInfo e vários outros que você pode entrar e pesquisar artigos revisados por pares dos mais variados interesses, das mais variadas áreas, para que você leia. Se você vai buscar o conhecimento em livros, seja para complementar o conhecimento que vem dos artigos, ou porque você acha mais fácil começar por aí, a primeira coisa que você deve fazer é olhar se a editora onde você vai buscar esse livro é uma editora comercial ou é uma gráfica disfarçada de editora. Por que isso é importante? Porque aqui no Brasil tem sido muito difundida a prática de eu escrever um material, mas no lugar de fazer o processo de avaliação que uma editora dessas comerciais exige de mim, que é mandar o material para eles, eles têm um corpo técnico que vai avaliar a qualidade desse material e decidir se vai ser publicado ou não, as pessoas têm optado por pagar pela publicação dos seus próprios bolsos. E nesses casos, mesmo que venha escrito editora não sei qual, no lugar de vir escrito gráfica, você não tem como ter certeza da qualidade do material apresentado, porque ele não é revisado nem avaliado por ninguém. Ele passa por uma proposta comercial de impressão. Então, por exemplo, tem muitos livros disponibilizados no Amazon que tem essa característica. O autor escreve e coloca lá. Ele não está registrado na Biblioteca Nacional, ele não faz parte de uma editora grande, de uma editora comercial, que elas não precisam ser grandes, mas são editoras comerciais. Eu coloquei lá porque eu quis, eu vendo pelo valor que eu quiser, eu sou responsável pelo conteúdo, mas não necessariamente ele foi revisado por ninguém. Quando você trabalha com romances, ou que você está buscando é um romance, isso pode ser super legal, porque lá você tem desde romances gratuitos a vendidos por R$ 1,99, por exemplo. Mas quando você está buscando informação técnica, profissional, esse é um caminho muito perigoso, porque a gente não sabe a qualidade da informação que está sendo prestada. Nesse sentido, existem editoras que prioritariamente publicam determinados tipos de material. Por exemplo, na área de neuropsicologia e avaliação psicológica, a Artimed tem um monte de livros publicados. A editora Vozes tem muitos livros publicados. Foi lá, por exemplo, que eu publiquei a maior parte dos que eu participei, participando da organização em avaliação psicológica. A Sinopsis começou a investir nisso, mas a Sinopsis
ela tem como carro-chefe das publicações dela trabalhos em abordagem cognitivo-comportamental. Então, é lá que você vai encontrar a grande maioria dos livros de cognitivo comportamental aqui do Brasil e muitos materiais de intervenção clínico-terapêutica. Isso desconsiderando algumas editoras que estão há um pouco menos de tempo no mercado, como a Artesã, por exemplo, ou ATC, que vem publicando tanto em avaliação psicológica quanto em diversos contextos clínicos, que também podem ser do interesse de vocês, e também as publicações das editoras específicas da psicologia, as mesmas que publicam os nossos testes, que são a Vetor, que são a Pearson Casa do Psicólogo, a Rograph e agora a Nila Press, tá? Deem uma olhada nesses materiais, deem uma olhada nessas editoras preferencialmente quando vocês forem buscar por materiais. Existe uma chance muito grande deles terem algo que interessa a vocês e existe uma chance muito grande do que vocês encontrarem lá ser um bom material. Além desse aspecto, a gente também pode falar sobre eventos que vocês podem querer participar. Se você ingressou agora na graduação em psicologia, ou está há pouco tempo no curso, e ainda não tem muita clareza sobre quais são as áreas de atuação do psicólogo, quais são as opções, ou mesmo não se vinculou a uma área temática ou uma linha temática, pode ser muito interessante para você comparecer a um congresso grande que não é específico de uma área. A gente tem alguns congressos bem gerais aqui no Brasil e o da Sociedade Brasileira de Psicologia é um deles. Você pode procurar informações no site da SBP, que está aí colocado para você, ver como é que ele funciona e comparecer. Outro evento super grande que a gente tem no país é o Congresso do Ciência e Profissão. Ele é um congresso que acontece a cada 4 anos e que também junta todas as grandes áreas da psicologia, tem trabalho de tudo que vocês puderem imaginar apresentado. Por que eu estou dizendo que é melhor que uma pessoa que está começando na área frequente um congresso como esse? Exatamente porque eles têm tantas coisas e são tão variadas, é impossível acompanhar tudo. Então, é um lugar bom para você ter noção sobre áreas que a sua faculdade não tem muita formação a respeito. Esse não é o lugar para você acompanhar trabalhos que os seus professores estão levando, por exemplo. Esse é um lugar para explorar as outras coisas que a sua graduação não oferta para a sua formação. Pode ser que lá você descubra uma área que te interessa pra caramba, que talvez a sua faculdade não tenha uma formação tão boa, mas que você pode buscar contatos, buscar cursos por fora, ou mesmo verificar se vale a pena para você investir naquela área ou não. Quando a gente já avançou um pouco mais no curso, já tem um pouco mais de noção de o que chama a nossa atenção, ou quando você já é um profissional formado, esses congressos muito grandes, eles normalmente não trazem tantas contribuições, porque você já conhece a sua área de interesse e você provavelmente não vai procurar outras áreas para migrar ou só ver o que está acontecendo. Nessa hora, pode ser mais interessante para você comparecer a um congresso da sua área específica. Nos congressos das áreas específicas, a gente tem cursos específicos, você tem palestras que podem ser mais ou menos aprofundadas, dependendo do nível e do jeito que a organização do evento faz essas atividades, né? Alguns eventos eles dividem as áreas entre iniciante, intermediário e avançado, que é para todo mundo ter como se atualizar, e outros eventos dão uma variabilidade também, mas só dentro daquela área de interesse. Eu deixei aí aparecendo para vocês o site do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, e ele é o que organiza o Congresso Nacional de Avaliação Psicológica. Os estados costumam ter áreas específicas ou órgãos específicos que também fazem os seus eventos. Então, por exemplo, em Minas Gerais, a gente, além do Congresso Nacional de Avaliação Psicológica, a gente conta com o EMAP, que é o Encontro Mineiro de Avaliação Psicológica, que sempre alterna o ano com o IBAP. Então, um ano tem o nacional, no ano seguinte tem o encontro aqui de Minas Gerais, que vale muito a pena também que vocês conheçam e que se você não é de Minas, vai ser bem-vindo da mesma maneira. Vem gente do Brasil inteiro para participar, mas o foco dele é um pouco menor do que o IBAP, então as pretensões de o que vai ser apresentado ou as pretensões de alcance em número de pessoas é um pouco menor, o que pode gerar a possibilidade que vocês conversem um pouco mais
proximamente com as pessoas que estão lá, que muitas vezes são os autores dos instrumentos, são os teóricos que escrevem os livros que vocês usam na sua graduação. Se a sua área de interesse for, por exemplo, o TCC, dá uma olhada no site do Instituto de Terapia Cognitiva e lá eles fazem divulgação de eventos, fazem divulgação de cursos e de outras coisas que você pode fazer que pode ser interessante para você. Tem também um outro site que vale muito a pena que vocês conheçam, se o seu interesse é TCC, que é o site da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas. Eles organizam o maior congresso nessa área aqui no país e eles divulgam sempre lançamento de materiais, lançamento de livros. Eles te ajudam a localizar profissionais que trabalham com o TCC, essa formação que está aí aparecendo para vocês, a Procognitiva, que é uma atualização em TCC, é vinculada a eles. Então, tem muita coisa que pode ser do seu interesse. E, como a gente está no NAPS, eu ainda vou chamar a atenção de vocês para uma outra possibilidade, que é vocês terem interesse na área de neuropsicologia. Se for esse o caso, pode valer muito a pena que vocês visitem o site do IBNEC e vejam quais são os eventos, quais são as publicações que estão sendo colocadas lá, porque é o Instituto Brasileiro de Neuropsicologia e Comportamento. Eles também fazem eventos e eles alternam os anos desses eventos para que as pessoas tenham chance de participar, já que a gente sabe que dinheiro não cai da árvore, com o evento da SBNB, que é a Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. No caso do IBNEC, eles têm um evento que eles chamam de IBNECinho, que acontece anualmente, e eles têm o IBNEC, que tem uma diferença, ele não ocorre todos os anos. E vocês têm ainda o Congresso da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia e as informações que esse site oferece sobre formações, sobre outras coisas que potencialmente são do interesse de alguém que gosta da área de neuropsicologia. Então, esses são alguns dos endereços que vocês podem visitar para se atualizar a esse respeito e saber um pouco mais sobre as áreas que potencialmente chamam a atenção de vocês.